Depois de 5 anos de igreja, eu fiquei pensando o que pregar, que fosse profundo. E aí eu quero falar para vocês o que eu tenho tentado falar para mim mesmo. Quando eu disse tentando falar, é aquilo que a gente tenta viver. Eu pretendo não me demorar para a gente ter mais um tempinho com a Ju, mas eu queria te convidar a abrir o Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, e tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. E já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que meu Pai conceda a vocês o que pedirem em seu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Só para você ter um pouquinho de contexto, videira é Israel. O Salmo 80 diz que Israel é videira. Isaías capítulo 5 é uma condenação a Israel, que deveria dar frutos, que deveria dar uvas doces, e estava dando uvas amargas. E Jeremias fala de uma videira degenerada. Neste contexto, Jesus se levanta, e aqui nós estamos na última semana de Jesus na terra, e ele está ensinando os seus discípulos, e ele diz: eu sou a videira verdadeira. E aí, me veio o antônimo, que é, o que é a videira falsa? E me veio à mente que a gente vive o tempo de tudo que é artificial. A inteligência é artificial. A inteligência é tão artificial, ela é boa, mas ela pode nos tornar preguiçosos de pensar, porque a inteligência é artificial. As relações são artificiais. É muito difícil ser aceito como nós somos. Então, nesse tempo de ser difícil ser aceito como nós somos, nós vamos criando máscaras, vivemos com aparência, e aí no final a gente já não sabe se quem é amado somos nós, ou se é a máscara que a gente põe para ser amado pelos outros. Aquilo que a gente põe no Instagram, no Facebook, não é verdade. Ou é uma parte da verdade, é artificial. Tem um amigo querido, que estando em São José dos Campos, e eu acompanhando ele nas redes sociais, me encontrei com ele. E ele estava numa depressão profunda. E de repente, ao me encontrar com ele, eu falei: ué, mas na rede você está tão bem. E aí a gente vai se ligando de quão artificial nós estamos. As relações são artificiais.
A gente não tem mais profundidade nas relações. Amigos são virtuais. E as igrejas, as comunidades são virtuais. Eu acho que esse é o grande perigo, não só para o evangelho, mas para nós. Tudo é artificial. Outro dia eu estava falando que a igreja Lagoinha estava fazendo curso de neurolinguística, os pastores na Disney, para artificializar o momento do culto, para que as pessoas pudessem ser tocados nas suas emoções. E aí chega uma hora que a nossa alma cansa do que é artificial. A gente está com fome de real. Chega uma hora que a gente está com fome de real. De vez em quando, o meu filho é um fenômeno. Ele acorda de manhã, tem estrogonofe na geladeira, ele come estrogonofe de manhã. Ele não gosta de pão. Já teve dia de ele comer bacon no café da manhã, assim. Ele põe o estrogonofe dentro do pão e toma café com estrogonofe. É assim, na minha casa. Mas a gente sai para São Paulo, às vezes a gente não tem grana para comer, né, restaurante, a gente come lanche, e chega no final do dia, a gente quer pelo menos um arroz e um feijão. Porque a nossa alma cansa de artificial. Chega uma hora que a alma cansa. E eu queria falar sobre isso hoje. Sobre o desafio de ser uma comunidade real, de gente real. De ser uma comunidade e de ser pessoas que não usam máscaras para sobreviver. Eu não aguento mais ser pastor de mentira. E que bom que eu encontrei vocês, que são doidos tantos quanto eu, que me aceitam como sou de verdade. Aceitar de verdade é com fragilidades e com forças. Eu encontrei um pastor que estava... um irmão aqui da igreja. Foi na semana passada, nós conversávamos e ele era ministro em uma igreja. E ele estava me contando que o pastor dele disse que não era para ele falar sobre a enfermidade que ele estava passando, enfermidade psíquica, porque lá ele precisava ser referência. E ser referência, ser liderança naquela comunidade, significava esconder as suas fragilidades para ser exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de uma coisa que não existe. Exemplo de uma mentira, exemplo de uma máscara. Porque no fundo, todos nós temos as nossas fragilidades. E aí eu vim para esse texto, em que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aqui a gente fala sobre outra verdade. É sobre o processo de poda. Acho que foi na semana passada que eu preguei aqui. Tinha 12 cestos cheios lá em casa. Jesus faz a multiplicação do pão. Tem 12 cestos cheios que sobram de pão. Mas lá em casa tinha 12 cestos cheios de roupa suja. E a gente já não ia conseguir mais lavar na nossa lavanderia. Daí eu fiz um mutirão com a Mayra. E a gente foi naquelas lavanderias, atacado, né? Tem varejo e atacado. A gente lava em casa no varejo. Mas chegou uma hora que o varejo já não ia dar conta. E a gente foi para o atacado. Daí a gente sentou para esperar lavar a roupa. Aí eu virei para ela e falei assim... com carinha de apaixonado: quando você era garota, você imaginou que era ser casado com filhos? Ela falou: sim. Eu falei: ai, que lindo. Eu sou o cara dos sonhos dela, né? E como era que você pensava? Ela falou assim: eu não achei que seria tão difícil assim. Agora, vamos ser honestos. Quantos se identificam com isso? Que a vida adulta era muito, muito mais difícil do que você pensava? Para que ser hipócrita, irmãos? Ter filhos é maravilhoso, mas é muito difícil. A vida que você sonhou do conto de fadas não existe. Eu descobri que o meu conto de fadas preferido, por causa de uma ligeira identificação, é o Shrek. Não fazendo alusão a Fiona, é claro. A princesa Fiona, mas fazendo uma alusão ao próprio Shrek. Próprio Shrek. Não existe conto de fadas.
E eu estou tentando usar o humor para falar de gente de verdade, que vive lutas de verdade, e que encontra Jesus no meio do sofrimento. Por conhecer vocês, eu sei de gente que está com problema financeiro, e que vive ansioso e preocupado. Por conhecer vocês, eu sei de gente que está lutando e orando para engravidar, e não é como esperava, a vida não é como esperava. Por conhecer vocês, eu sei de gente que está com problemas no casamento. Por conhecer vocês, eu sei de gente que tem problemas emocionais. E eu queria dizer para você que o Senhor conhece você muito mais do que eu conheço. E que isso faz parte da vida real. E que muitas vezes nós que encaramos o sofrimento como um martírio, e muitas igrejas artificiais que vão dizer para você que o sofrimento é porque você não está em Deus ou porque você está em pecado, eu quero te dizer que muitas vezes o sofrimento é usado por Deus para você abrir os olhos para o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse, para você enxergar que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, porque ele venceu, e se ele venceu, nós venceríamos com ele. Mas acima de tudo, que nós podemos olhar o sofrimento como uma forma de Deus também tratar com a gente. Porque é tão bonito que a gente vai fugindo de Deus e a gente vai se tornando os nossos próprios deuses, mas quando vem o sofrimento, chega um momento que você tem que olhar para Deus e falar assim: Deus, eu estou reconhecendo que sozinho eu não estou conseguindo, eu preciso de Ti. Para mim esse é o pecado original. O pecado original, ele vem antes da desobediência. Vendo Eva e Adão o fruto que ele poderia, era agradável para se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Quer dizer, autônomos em relação a Deus, porque Deus dizia o que era bom, Deus dizia o que era mal. Mas agora eu quero dizer o que é bom e o que é mal, e eu vou viver na vida do meu jeito, sem depender de Deus. Aí Jesus vem: não, para você não pode dar fruto sozinho, você não entendeu o que está escrito aqui? Permaneçam em mim. Como que a gente vence? Permanecendo nele, na videira. É nele que a gente consegue. E olha, já quero dar spoiler. Versículo 11. Eu vou ficando velho, cada vez a letra vai ficando menor. Tenho dito isso para que a minha alegria esteja em vocês. A alegria, de fato, o contentamento, de fato, está em Deus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele fala isso para a gente ter alegria nele. Mas sabe por que a gente vai perdendo a nossa capacidade de ter alegria em Deus? Porque a gente é muito artificial hoje. A gente está no raso. Tudo antes de Deus é nossa prioridade. A gente é muito pouco devocional, irmãos. E eu não estou falando isso para você sentir culpa, não. Eu estou falando isso para você mudar, mas não é para você ficar olhando e falar: ai, nossa. E nem para você pensar assim: a minha mulher podia estar aqui hoje, ela precisava ouvir isso, né? Não é para você pensar assim. Não é para você sentir culpa. É para você escolher hoje um novo jeito de viver. Estava comentando aqui numa terça-feira que a gente começa a assistir uma série na Netflix e na hora que acaba, começa 5, 4, 3, 2, 1 e já prende a gente de novo. E você ia falar: eu não quero assistir, mas o negócio já começou. Aí você já é tentado, aí você já vai de novo. Estava falando do algoritmo. Que outro dia eu vi alguém tirando a unha encravada no Instagram. Cara, é uma delícia ver aquele negócio assim, fica, ai, parece que está tirando de você. Bicho de pé, tem uma bolinha assim, bicho de pé. Aí daqui a pouco o meu algoritmo, aí era só bicho de pé descendo assim. Eu falei: que isso, cara? E eu vi assim, ai, tirou o bicho de pé, estava tirando. Eu falei: sai daqui, Satanás, arreda. Por quê? Porque o algoritmo vai capturando a sua cabeça. E quando você vê, o que você tem de mais precioso foi consumido, que é o seu tempo e é o seu coração.
Porque a gente está desaprendendo a beleza do que é natural para ficar preso no artificial. E aí a gente se esqueceu do que é belo, do que é bonito, do que é sagrado, para estar preso no artificial. Aí a gente vai murchando, tal quanto o ramo. Tal como o ramo a gente vai murchando. Eu queria muito que você fosse um ramo frutífero. Muito. Queria tentar explicar para você um pouco do que eu tenho buscado e experimentado nesse tempo, sabe? Que é lutar contra tudo que é artificial. Para me alimentar daquilo que é natural, daquilo que é bom, daquilo que é belo. Enquanto aquilo que é artificial nos prega a independência, seja independente, Deus hoje está nos fazendo voltar para o caminho da dependência. E Jesus está dizendo, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Porque o ramo não pode dar fruto de si mesmo, e vocês não podem fazer nada, se vocês não permanecerem em mim. Na sexta, a gente teve um encontro de homens. Poucos homens. Mas foi tão bonito, tão bonito, tão bonito, tão profundo. A gente teve um tempo de abrir o coração sobre as nossas lutas. E aí a gente começou a falar sobre as experiências com Deus. Eu vou tentar explicar um pouco do que a gente partilhou. E aí eu já quero ir para a conclusão daquilo que a gente tem para conversar hoje. Eu estava explicando sobre a poética da vida e sobre um jeito que eu tenho buscado viver, o Evangelho de Jesus. Então, eu aprendi com um professor, antigo professor da Unicamp, que também foi pastor, que é o Rubem Alves. Ele numa conversa com a Adélia, que também é professora e poetisa. Eles falando sobre arte, eles estavam explicando que existe uma diferença entre aquilo que é bonito, e eles brincam na conversa, explicando sobre aquilo que é boniteza e sobre beleza. Aquilo que é bonito só é estético, só é por fora. Aquilo que é belo, não. Então eles estavam falando mais ou menos sobre uma capacidade que as obras de arte têm de revelar algo para além daquilo que elas são. É como uma capacidade de transcendência. É como uma capacidade de apontar para Deus. E eles falam sobre aquilo que é eterno. Que na nossa mentalidade ocidental, quando a gente pensa em vida eterna, em geral a gente está pensando numa vida que não tem fim, como se tivesse começo, mas aí não é eterno, porque teve um começo. Então, o que eles estavam tentando explicar é que aquilo que é eterno é um momento em que toda a dimensão de espaço e tempo, elas entram em convergência, ou na verdade se diluem, você esquece o que é espaço e o que é tempo. Você esquece o conceito de lugar, de tempo e de espaço. Até compartilhei um pôr do sol no Arpoador, há cerca de 10 anos atrás, de como a cena ficou eternizada no meu coração. É como se você tivesse uma experiência com o sagrado, e você esquece quem você é, você esquece onde você está, e você simplesmente contempla. Inclusive, na tradição dos rabinos, se diz que Deus, quando criou as coisas, Ele se espalhou por toda a terra, e que se você tiver os olhos abertos, talvez como Jesus disse, que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai estar na luz, que você se encontra com o sagrado, espalhado por todo mundo. Que é quando se esquece de espaço e tempo. E desde então eu tenho orado, Deus, me dê olhos bons, me torna ensinável. Bom, onde a gente chega? A gente chega de ter os olhos abertos por Deus, por Jesus, para essa espiritualidade da beleza, em que a gente se torna devocional.
o devocional para de ser só um ato mecânico. Eu não estou dizendo você fazer isso. Para de ser só um ato mecânico. Hoje eu vou ler a Bíblia, mas sabe aquele sacrifício? Eu leio um capítulo, já estou angustiado. Para assim, se alimentar todos os dias da presença de Deus, que vem de um coração em que está tentando ver Deus em tudo. E aí, o se alimentar das coisas de Deus deixa de ser um sacrifício para ser permanecer na videira. Permanecer conectado o tempo todo. E aí, eu cheguei atrasado no encontro dos homens. E aí eu fui explicar por que eu tinha chegado atrasado. Eu estou meio... eu gosto muito de um estilo musical agora que se chama neoclássico. E aí, de vez em quando, eu ligo o neoclássico no banho para ficar ouvindo ali e tudo. E aí o João pediu para tomar banho comigo. E aí a gente comprou uma caixa chinesa bonita, daquelas que tem um monte de luz. Aí o João falou, apaga a luz. Aí eu apaguei a luz. Então aquela caixa chinesa ficou naquela multiplicidade de cores, e a gente escutando neoclássico. Maior brisa, e eu sentei no chuveiro, não façam isso que é politicamente incorreto, mas naquele momento eu sentei, e o João sentou no meu colo, e a gente ficou ali alguns minutos, de pai e filho, ele abraçado comigo. E de repente, eu me dei conta que eu estava diante do sagrado, daquilo que é eterno, que você perde a dimensão de futuro, passado, presente, você está ali, e Deus está ali com você, e você sente Deus, e você vai abrindo os olhos, e você percebe que Deus está naquele momento você está com Deus, e tudo parece convergir para aquele momento. E aí é como se eu tirasse a sandália dos pés, e eu percebo, opa, aqui é Terra Santa. E algumas vezes eu tenho isso pregando para vocês, que nem neste exato momento, em que parece que alguns de vocês estão me compreendendo, eu me sinto nisso. E quando você começa a viver esse tipo de experiência com o sagrado, eu não preciso mais falar para você congregar. Porque é tão bom que você quer congregar. Mas a gente é uma geração que a gente está nem aí para congregar. A gente às vezes vem um domingo, e olha que a gente nem fala mais sobre vir de manhã, domingo à noite, quarta-feira. A gente fica meses sem congregar. Mas por quê? Porque a gente está distante da videira. Mas eu estou falando isso para você sentir culpa? Não, é só você olhar para o seu próprio coração e ver como está secando. Não é verdade? Como você sente que é terra seca. Tem alguns de vocês, alguns de nós, que está há meses sem ler a Bíblia, que está há anos. Você está com dificuldade com a Bíblia escrita? Tem Bíblia falada no Spotify. Nem outro dia eu falei para um casal aqui, está com dificuldade, assiste o The Chosen, vai. Aí eles maratonaram, chegaram na célula e falaram assim, a gente está até às 3 horas da manhã assistindo The Chosen. Aí eu falei, é mesmo? É só um aposentado. Aí eu falei assim, nossa, inveja santa, né, irmã? Mas por quê? Porque estão buscando, estão começando, está dando sede o que a gente está conversando aqui. A gente está sendo comunidade que está dando sede de conhecer a Deus. Porque as outras comunidades, eu não estou falando todas, generalizando, tá, Ju? Tem uma irmãzinha Meire que está vindo também da Assembleia de Deus. Gente, tem comunidades hoje que são alimentadas por luz, são alimentadas pela experiência, pelo som agradável, pelos muitos telões, elas são alimentadas por isso, mas seca, vai murchando, porque a gente não está na videira, então é artificial. Aquela folhagem ali não tem perigo de nascer flor, porque se você não sabia, nós não plantamos aquilo ali, aquilo é artificial, sabia? Aquilo que é artificial não dá fruto, gente. E a gente está se tornando artificial e superficial. E eu quero, não sei quanto Deus vai trazer para nós, a nível de número, pessoas, lugar, eu estou nem aí para isso. Outro dia eu falei que eu não sei o que eu quero ser como igreja, mas eu sei o que eu não quero ser. Eu sei tudo que eu não quero ser. E eu fico dizendo não para tudo que eu não quero ser. Eu queria muito que você fosse profundo, que você tivesse raiz. Porque Jesus faz na parábola do semeador, aquele que é o agricultor, que é Deus o Pai, e aquele que lança a semente são os mesmos. O que diferencia é o tipo de solo. E aí diz que tem solo que não tem raiz.
e que seca, que as folhas murcham, que o pássaro do céu vem e rouba, mas tem um tipo de solo, e abençoado seja que o seu coração seja esse tipo de solo, que cria raiz e dá fruto de 50 e 100 por um. E que a nossa alegria de Deus seja a nossa alegria. Porque o apóstolo Paulo diz, eu sei o que é viver com muito e com pouco, sei o que é ter necessidade, sei o que é sofrer naufrágios, perigo. E aí no final ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, se a nossa alegria depende das circunstâncias, irmãos, gratidão, 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 gratidão. Mas gratidão não tem a ver com o que você tem a ver com o seu coração e com o tipo de solo que você tem. Neste exato momento, na Ucrânia, tem gente que perdeu a mãe, tem gente que perdeu o pai, tem gente que perdeu a casa, tem gente que perdeu tudo. Neste exato momento, no Irã, tem as mesmas circunstâncias. Nesse exato momento, na África, tem gente que perdeu tudo. E tem gente que ainda é grato. E nós, com tudo, a gente não consegue mais viver em contentamento, em alegria. Porque a nossa alegria está em Deus. E aí, o que eu posso dizer para vocês? Eu vou partilhar uma conversa que eu tive hoje de manhã e terminar. Busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Busca com seu coração o reino e a sua justiça. Porque se você olhar para as aves, elas não plantam. E elas não colhem, não juntam em celeiros, mas elas confiam que o Senhor dá a elas a cada dia e todo dia. Assim como Deus fez no maná, no deserto. E é assim que eu estou aprendendo a viver. É só hoje para mim que importa. É a cada dia o pão espiritual, o pão físico. É a cada dia. Dia 15 tem aluguel, só me fala no aluguel dia 15, eu não quero nem saber antes. Aí chegou no aluguel, essa experiência é boa, viu, Tinho? Chegou no dia do aluguel, o tesoureiro manda mensagem, ele manda até para a Mayra, porque ele já foge de mim, manda para a Mayra, e a gente não tem. Aí eu fiz duas coisas. Comecei a orar e fiz a minha parte. Avisei para a igreja, não tenho dinheiro do aluguel. A gente nunca tinha atrasado um dia o aluguel. Aí naquele mês a gente ia atrasar. Aí o Clebão avisou, a imobiliária errou o boleto. Então vai só para segunda-feira. Aí na segunda-feira o que tinha? O dinheiro do aluguel. A cada dia o seu próprio mal. A cada dia o seu próprio mal. Nem com que a vez de vestir. Não ando mais ansioso. Porque o futuro não existe para mim. Jesus ensinou isso. Que no fim dos tempos as pessoas estariam num grande planejamento, que eles iam se dar em casamento e que estariam despreparados. Eu falei, não quero mais viver assim, eu quero viver hoje. Não quero viver planos futuros. Eu vou fazer planos futuros para o João e talvez o futuro não exista para mim ao ver. Então eu quero viver hoje. Por isso aquele momento com o João é eterno. E aí cada rolê com o João é eterno. Cada rolê com a Mariazinha é eterna, está com sardas. Eu sempre sonhei ter uma mulher com sardas, ela não tem sardas, aí a minha filha tem sardas. Esse é aquele típico negócio que você não devia falar, escapa e você já se arrependeu na hora. Entendeu? Mas escapou. Espírito Santo, me ajuda aí, porque essa não foi o senhor, não. Não pedi direito, que nem a Ju falou. Deu muito mais do que eu esperava. Arrebia, né? Xanaias. Revela Espírito. Consertei. Foi mal, amor. A sua é mais difícil, né? Eu só queria dizer, permaneçam, gente. Finalizar dizendo que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E eu acho, sem querer polemizar, que eu acho que a gente está vivendo um pouco dos fim dos tempos, ou sinais dos tempos. E se tem uma coisa que eu queria que não esfriasse em você, é o amor. E aí o amor em duas dimensões. Porque ele disse no final aqui, eu já ia esquecendo da conclusão, né? Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que
para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento que eu dou a vocês: amem-se uns aos outros. Então, imagina uma árvore. Se é um pé de laranja, se é um laranjal, o fruto é laranja. Se a árvore é Jesus, qual é o fruto? Jesus. Para te dizer que o fruto aqui não é conversão. Você não tem o poder de converter as outras pessoas. Aliás, Jesus falou que isso, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é você. Não é esse o fruto que ele está falando. Qual é o fruto? O fruto é Jesus ser visto em você. O fruto é Jesus ser visto em você. O fruto é Jesus ser visto em você. A alegria de Jesus ser vista em você. E esse é o fruto. E aí você ama a Deus e você passa a amar uns aos outros. Ama a Deus e um aos outros. Ama a Deus e ama aos outros. Esse é o fruto. E se tiver alguém conhecer Jesus por meio de você, vai conhecer. Mas o fruto é Jesus em nós. Permaneçam. Fujam da artificialidade. Como eu tenho tentado dizer, sejam devocionais, sejam devotos. Mas não é fazer o devocional, sabe? Artificialmente se esforçando. É se reapaixonar por Deus. Quando eu falar devocional, eu quero que você subentenda ler a Bíblia, orar, contemplar, ficar em silêncio. Mas quando eu falar devocional, eu queria muito que você se reapaixonasse por Deus. Isso é ser devocional. Vamos ficar de pé?